Você já carregou uma culpa tão pesada que parecia uma prisão? Hoje, nós vamos refletir sobre a história de Eva e como a culpa pode aprisionar a nossa alma, mas também como podemos encontrar a liberdade. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora e doutora Ana Carolina, psicanalista cristã, e trago, através da palavra de Deus, a liberdade para suas emoções e para sua alma. Então fique comigo aqui neste vídeo. Estamos na série Mulheres da Bíblia e Suas Emoções. Hoje, começando a falar a respeito de Eva, a respeito da culpa que ela carregava e como nós podemos nos libertar disso e não permitir que isso se torne uma prisão. Eu quero começar lendo a passagem bíblica junto com vocês, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 2, verso 22, que diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Depois nós continuamos essa palavra no capítulo de número 3, verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem. Quando nós lemos essa palavra, nós encontramos aqui a mulher diante da serpente em uma conversa. Primeira coisa que me chama a atenção a respeito disso é que havia uma liberdade da mulher com a serpente. Esta mulher conhecia a serpente a ponto de permitir que ela se achegasse e falasse com ela, e tivesse liberdade com ela. A primeira questão que eu pergunto hoje é: para quem que nós temos dado liberdade na nossa vida? Quem tem sido as pessoas que nós temos conversado? Quem tem sido a pessoa que nós temos compartilhado da nossa vida? Ou mesmo com quem nós temos permitido entrar no nosso jardim? Quando eu falo a respeito desse jardim, eu falo de intimidade, da nossa casa, do nosso dia a dia. Então veja que a serpente, o diabo, tinha liberdade com Eva para conversar com Eva. Quantas pessoas na sua vida já chegaram como essa serpente de forma astuta, entrando na sua intimidade, entrando na sua casa, se fazendo de amiga e assim então conseguindo tirar de você os segredos de Deus que estavam escondidos. E por que eu digo os segredos? Porque lendo toda essa narrativa bíblica, nós entendemos que a serpente não sabia qual era a árvore do fruto. A serpente sabia que havia um fruto, havia uma árvore específica, mas não conhecia qual era. Ela precisava então tirar de Eva este grande segredo. Os segredos do Senhor estão escondidos na nossa vida. As promessas, os sonhos, aquilo que o Senhor nos disse, e a serpente não conhece, mas ela luta para tentar arrancar de nós. Ela quer que eu e você declare para ela aonde estão guardados os nossos segredos.
E Eva, então, uma mulher que se deixa levar, né, pela conversa da serpente, e agora ela se vê diante dessa narrativa bíblica, nós vemos ela diante de uma escolha. Ela pode escolher agora comer do fruto ou não. Ela pode escolher cair no que a serpente está dizendo ou não. O que eu vejo aqui é que a serpente encontra a fragilidade de Eva. E qual é a fragilidade de Eva? É a sua mente. Uma mulher com a mente fraca, aonde ela não consegue discernir o que está certo e o que está errado. Ela não consegue discernir entre as palavras da serpente, que aquilo era uma armadilha para que ela caísse. A serpente percebe que a mente de Eva está fraca, ao ponto que a serpente lança a sua voz e diz assim: mas o Senhor não disse que não pode comer desse fruto? E aí a Eva, ela diz assim: pois bem, o Senhor disse que não podemos comer e nem tocar no fruto. Eva diz algo que o Senhor não disse. E aqui neste momento é que a serpente identifica a fragilidade da mente de Eva. E então ela entende que uma mente fraca se torna um campo de batalha fácil para ela entrar e vencer. Nós, mulheres, não podemos permitir que a nossa mente seja um campo de batalha fragilizado. É por isso que o Senhor, ele diz no livro de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente precisa estar fortalecida no Senhor, para que possamos lutar contra os dardos inflamados do adversário, para que possamos identificar e discernir as palavras contrárias que vêm na nossa vida, através de pessoas usadas pelo inimigo, para então assim distorcer aquilo que está na nossa mente. Ei, eu quero te chamar a atenção hoje. Será que tudo que você está ouvindo é realmente do jeito que é? Será que tudo que está ganhando espaço na sua mente é realmente como foi falado? Ou será que as palavras que estão sendo ditas estão ganhando espaço na sua mente através da amargura, através da tristeza, da depressão, da ansiedade, e tudo isso tem se tornado um fermento para que esse mal cresça e você não lute contra, mas que você se entregue e decida obedecer às ordens da serpente. Esse inimigo, a serpente, ele tem um objetivo: matar, roubar e destruir. E quando ele encontra em uma mulher uma mente fragilizada, ele entende que com poucas palavras que o inimigo liberar, ele consegue matar os sonhos, destruir o propósito e roubar a esperança de vida, roubar a alegria de vida. Mas você não pode se deixar levar a isso. Você precisa entender que há uma saída. Eva tinha uma saída. Eva podia simplesmente dizer: não, eu não vou comer desse fruto, porque essa não é a vontade do Senhor para minha vida. Mas ela decide desobedecer. E agora esse fruto se torna uma desobediência. E agora ela precisa lidar com as consequências da sua decisão. E é aqui que a culpa nasce. A culpa nasce exatamente nesse espaço. Assim também na nossa vida. A culpa nasce no espaço entre o que fizemos e o que gostaríamos de ter feito. Porque o que Eva fez foi desobedecer ao Senhor e comer do fruto, dar ouvido para a serpente. Mas não era isso que ela gostaria de ter feito. A culpa, ela é uma das emoções mais paralisantes. Ela realmente nos prende. Ela nos mostra. Ela realmente nos prende ao passado e nos impede de viver o presente. A culpa não nos deixa acreditar no futuro. E assim como Eva hoje, muitas mulheres carregam culpas que não pertencem mais ao dia de hoje.
Talvez você chegou aqui nesse vídeo atraída, sim, pelo nome, e você carrega uma culpa e não consegue alcançar o seu futuro. E não consegue enxergar mais o seu presente e somente olha para o passado. Mas existe um caminho de liberdade para isso. Existe um caminho para você, através da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquelas que se espera. E a fé nos faz lembrar que o erro não é o fim da história. A fé nos faz lembrar que o erro não é o fim da história. Não é o fim para você. E já a ciência, através da psicanálise, nós podemos entender que a culpa pode ser transformada em consciência de crescimento. O que prende também pode nos libertar. E quando nós olhamos para a nossa história com amor e com responsabilidade, então isso se chama amadurecimento. E isso nos transforma numa nova pessoa, numa pessoa disposta a ser transformada. O grande problema de Eva foi que ela não aprendeu com a culpa, ela não se libertou com a culpa e ela não amadureceu com a culpa. Ela se justificou diante da culpa e não se arrependeu. O meu chamado hoje é para o arrependimento pela fé, mas também uma consciência através da razão de que aquilo que você fez não foi certo. As consequências vieram, mas agora é um tempo de conserto, de mudar as atitudes, de mudança de rota e começar através desse pensamento consciente a amadurecer e fazer tudo novo e transformado. Existe uma vida após a culpa. Existe uma vida após o erro. Mas você precisa, então, se olhar no espelho e se fazer a seguinte pergunta: como eu vou mudar a minha história? Pare de se perguntar o porquê eu fiz isso, o porquê isso aconteceu com a minha vida, o porquê nunca vai te levar a lugar nenhum. Mas se hoje você começar a se perguntar como eu mudo essa história, como eu mudo a minha vida, pode ter certeza que as coisas vão começar a serem transformadas ao seu redor. Quais culpas você carrega? O que do passado hoje te faz suspirar? E o que aconteceria se hoje você decidisse transformar todo esse passado em aprendizado? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu quero ouvir, eu quero conhecer a sua história. Saiba que se essa reflexão falou com você, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, ajude outras mulheres a se encontrarem e serem livres. Faça isso agora. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque amanhã nós temos um novo vídeo. Durante todo o mês de setembro, nós falaremos sobre as mulheres da Bíblia e as suas emoções. Fique comigo e ative o sininho para você ser notificado assim que o próximo vídeo entrar. E neste momento, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está aqui e que sente essa culpa te aprisionando. Eu quero que você seja livre, emocionalmente livre, espiritualmente livre. Que a culpa não te acorrente e que a culpa não te impeça de ser feliz. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por esta mulher que está assistindo este vídeo.
Meu Deus, atrás dela existem outras pessoas que estão talvez sofrendo junto com ela por esta culpa. Meu Deus, eu não sei o que é que esta pessoa carrega, mas se o Senhor trouxe ela até este vídeo, é porque algo, meu Deus, a motivou. Pai querido e santo, que neste momento, todas as amarras da culpa, que neste momento, todo aquilo que prende ela, as decisões erradas que ela tomou no passado, aquilo que ela fez que aprisionou o Senhor, eu oro para que seja destituído agora no nome de Jesus. Eu oro neste momento, Pai, para que as cadeias do inferno sejam quebradas, que a voz da serpente que fez da mente dessa mulher um campo de batalha e que até hoje tem, Senhor, aterrorizado ela com o medo da culpa, eu oro agora para que seja destituído, para que seja desfeito todo o mal em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, que todo o peso de culpa saia, que toda lembrança de culpa saia e toda consequência agora comece a se tornar aprendizado, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro pelo um amadurecimento nessa mente, eu oro, Pai, pelo um amadurecimento nesse espírito, um fortalecimento do Senhor, através da fé, em nome de Jesus. Ó Deus querido e santo, essa pessoa que protelou até hoje em buscar uma ajuda para esta cura, que não consegue falar sobre isso, que não consegue abrir o seu coração, eu oro hoje, Pai, para que haja uma coragem, uma decisão por mudança, em nome de Jesus. Ó Deus, eu me coloco aqui diante do céu, disponível ao Senhor para ser usada, meu Deus, para ouvir esta pessoa, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha curar através do arrependimento, Pai, que haja arrependimento e perdão de pecado, que haja arrependimento e livramento, liberdade no Senhor, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor traga vida, traga fé e esperança, Pai, no nome santo de Jesus é que eu oro, agradeço, bendigo e exalto o Senhor, em nome de Jesus, amém. Jesus, glorificado seja Deus, amém, minha amada, guarde isso no seu coração, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, foi para isso que Cristo nos deu o seu sangue, para que nos livrássemos de toda a culpa e pudéssemos ser livres no Senhor. A culpa não te aprisiona, a culpa não te acorrenta. Um grande beijo, fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora e psicanalista cristã Ana Carolina. Siga meu canal e que Deus te abençoe.